Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. A Sura da Evidente Prova. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. Os que renegam a fé dentre os seguidores do livro e os idólatras não estavam propensos a renunciar a seus cultos até que lhes chegasse a evidente prova. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. O mensageiro de Alá que recitasse páginas purificadas, فيها كتب قيمة. em que houvesse escritos retos. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. E aqueles aos quais fora concedido o livro não se separaram senão após haver-lhes chegado a evidente prova. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Não lhes fora ordenado senão adorar a Alá, sendo sinceros com ele na devoção, sendo monoteístas e cumprir a oração e a conceder a zakah, a ajuda caridosa. E essa é a religião reta. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. Por certo, os que renegam a fé dentre os seguidores do livro e os idólatras estarão no fogo da Jena. Nela serão eternos. Esses são os piores de toda a criação. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. Por certo, os que creem e fazem as boas obras, esses são os melhores de toda a criação. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Sua recompensa, junto de seu Senhor, são os jardins do Éden, abaixo dos quais correm os rios. Nesses serão eternos para todo sempre. Alá se agradará deles e eles se agradarão dele. Isso para quem receia seu Senhor. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A paz de Deus esteja convosco. Vamos falar hoje sobre um episódio que ocorreu durante a vida de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, durante a vida do profeta da misericórdia, Nabi ar-Rahmah, alaihi salatu wassalam, e que nos revela mais sobre
os desafios que eram lançados ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e sobre os quais Deus Altíssimo seja, Allah subhanahu wa ta'ala, revelou versículos do Alcorão Sagrado que são recitados pelos muçulmanos até os dias de hoje e até o fim do mundo. Na época em que Muhammad sallallahu alaihi wasallam viveu os primeiros anos da profecia na cidade de Meca, ele sofreu agressão, perseguição, também teve várias tentativas de acordo para que ele não pregasse o monoteísmo, a adoração unicamente dirigida a Deus Altíssimo seja. Também foram lançados diversos desafios a ele, para que ele prove que diz a verdade. Vamos falar sobre a revelação de alguns versículos do Alcorão que revelam um episódio em que houve um grande desafio lançado ao profeta Muhammad alayhi salatu wassalam. Dissemos que antes da profecia, Muhammad sallallahu alayhi wasallam era conhecido como As-Sadiq Al-Amin, o honesto, o fiel, jamais mentiu, era conhecido pela sua honestidade. Porém, quando declarou ser profeta e declarou ter recebido a revelação de Deus Altíssimo seja, principalmente os líderes da tribo de Quraysh o perseguiram. Quando viram que não podiam fazer acordo com ele, porque ele tinha uma nobre missão e queria seguir até cumprir a sua missão, que era uma responsabilidade, amana, uma responsabilidade perante Deus Altíssimo seja. Eles tentaram de várias formas desafiá-lo e tentar provar para as pessoas que ele é mentiroso, que ele é feiticeiro, que ele é louco, que ele tem outros interesses. Neste episódio, os líderes tribais de Meca se reúnem e enviam 2 de seus líderes até a cidade de Yathrib, até a cidade de Al-Medina, para a qual o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam irá emigrar futuramente e onde ele irá viver e morrer. Por que eles enviam 2 homens até Yathrib? E esses 2 homens são An-Nadr ibn al-Harith e Uqbah ibn Abi Mu'ayt. Eles enviam eles para se encontrarem com os judeus, para que perguntem sobre Muhammad. Como podemos provar que Muhammad não diz a verdade? Ou seja, eles vão até os judeus e vão dizer para eles o seguinte: olha, apareceu um homem em Meca, está alegando ser profeta, está alegando receber a revelação de Deus. Como podemos provar que ele não está dizendo a verdade? E por que eles vão até Yathrib e vão até os judeus? Porque os árabes em Meca sabem que os judeus têm o conhecimento das escrituras, sabem sobre a revelação, sobre as mensagens reveladas aos profetas. Eles têm experiência com a revelação de Deus, com as escrituras reveladas aos profetas enviados aos filhos de Israel. Então agora eles vão confiar nos judeus que vivem em Meca, enquanto antes da profecia confiavam totalmente em Muhammad, porque ele era Sadiq al-Amin, o fiel, o honesto. Então eles viajam até Al-Medina, até Yathrib, e falam com os judeus. Os judeus dizem para esses 2 mensageiros de Quraysh o seguinte: dizem para eles, perguntem a Muhammad sobre 3 questões. Se ele respondê-las, ele é um verdadeiro profeta. Porém, se ele não responder, ele é um impostor. E os judeus sabem que nessa época irá surgir um profeta. É a época da profecia. E sabem onde ele irá viver e onde ele irá surgir.
Então perguntem para ele 3 perguntas. Quais são essas perguntas? A primeira delas: اسألوه عن فتية غابوا في الدهر أمرهم عجب. اسألوه عن فتية غابوا في الدهر أمرهم عجب. Pergunte a ele sobre a história de um grupo de jovens que desapareceram durante vários anos e depois ressurgiram. Eles têm uma história muito estranha. Qual é essa história? Isso só pode ser conhecido por um profeta. A segunda pergunta: سألوه عن رجل طواف في مشارق الأرض ومغاربها. Perguntem a ele sobre a história de um homem que percorreu o Oriente e o Ocidente, um grande rei que esteve em todas as partes do mundo. A terceira pergunta: سألوه عن الروح. Perguntem a ele sobre a alma, sobre o espírito. O que é a alma? Ele tem que responder. Se ele não responder, ele é impostor. Então, os mensageiros de Quraysh voltam a Meca, felizes. Nós temos as perguntas para desafiar Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Então, eles vão até Muhammad e perguntam, fazem essas 3 interrogações. Perguntam ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sobre a história de alguns jovens, que é uma história incrível. Perguntam para ele sobre a história de um grande rei que percorreu o Oriente e o Ocidente. É uma história incrível. E perguntam para ele sobre a alma. O que é a alma? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam responde para eles, diz: voltem amanhã e vos trarei a resposta. Volta amanhã que eu vou responder para vocês. Aí eles voltaram no dia seguinte e Muhammad sallallahu alaihi wasallam não tinha resposta. Foram embora. No segundo dia voltaram, porque ele disse: voltem amanhã que eu vou ter a resposta. Voltaram, ele não tinha resposta. A revelação não chegou. O anjo Gabriel não trouxe a resposta a ele. E ele tinha, como costume, o apoio do anjo que revelava a ele a verdade que vinha de Deus, Altíssimo seja. Então ele disse para esses homens: voltem amanhã, amanhã eu tenho a resposta. Com convicção ele tinha, com a convicção que ele tinha, porque ele sabia que o anjo não iria abandoná-lo. Então agora os opositores de Muhammad sallallahu alaihi wasallam ficaram felizes. Começaram a espalhar na cidade: olha, nós desafiamos Muhammad e provamos que ele é incapaz e que ele é mentiroso. Nós provamos a incapacidade dele e que ele é mentiroso. Aquilo que ele diz não é verdade. Aquilo que ele diz ser revelação de Deus não é verdade. Então, depois de 15 dias de aflição, onde o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, esperava a revelação de Deus sobre esses assuntos, que eram um desafio lançado por Quraysh, ele esperava a resposta. Depois de 15 dias, o anjo Gabriel veio até o profeta, que a paz de Deus esteja com ele. O profeta, que a paz de Deus esteja com ele, disse: onde você estava? Por que me abandonou? Então o anjo disse: وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا. Esse é um verso do Alcorão que lemos na surata de Maria, a sura da Virgem Maria, mãe de Jesus. وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا. E não descemos, senão por ordem de teu Senhor. É Deus que me ordena e que me envia até você.
Por que você então se atrasou? Aí foi revelado o verso que lemos hoje em Surat Al-Kahf, Surata da Caverna. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك E غدا não digas a respeito de uma coisa, por certo, fala-a-ei amanhã. إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. Exceto se acrescentares, se Alá quiser, e lembra-te de teu Senhor quando o esqueceres, e dize, quiçá meu Senhor me guie ao que é mais próximo que isso em retidão. É uma lição ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e a todas as pessoas, a todos os muçulmanos. E é uma prova também da realidade do Alcorão. E uma prova de que o Alcorão não é uma produção de Muhammad. Muhammad não escreveu o Alcorão. Porque se fosse assim, não haveria no Alcorão versículos que orientavam o profeta, que corrigiam o profeta, que a paz de Deus esteja com ele. O que esse versículo diz? وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. E não diga que irei fazer algo amanhã sem dizer Insha'Allah. Não diga que irá fazer algo amanhã sem dizer Insha'Allah. Sem dizer se Allah permitir, se Allah assim quiser, se Deus quiser. Então, o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, disse aos seus opositores, venham amanhã que eu vou ter a resposta. No segundo dia não tinha resposta. Disse a mesma frase, e depois a mesma frase. Depois veio a revelação. Você deveria dizer, se Deus quiser. Venham amanhã, porque amanhã eu terei a resposta, se Deus quiser. Amanhã eu terei a resposta. Amanhã eu terei a resposta, Insha'Allah. Isso também está inserido nos versos que foram revelados depois desse desafio que ele recebeu. E aí foram revelados os versos que têm as respostas para as perguntas que foram dirigidas ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sobre os jovens que desapareceram e depois ressurgiram, Deus Altíssimo seja revelou em Surat Al-Kahf, a Surata da Caverna. Inclusive, a Surata tem o nome de A Caverna, que é onde os jovens permaneceram. Aí Deus Altíssimo seja falou sobre eles. Am hasibta anna ashab al-kahfi wal-raqim kanu min ayatina ajaba idh awal fityatu ila al-kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. Então, Deus Altíssimo seja falou sobre essa história. Revelou a história de alguns jovens que permaneceram dentro de uma caverna durante mais de 300 anos porque eram crentes e fugiram de um rei pagão que os perseguia. A história é cumprida e disse para nós, نحن نقص عليك نبأهم بالحق. Disse assim, nós contamos para ti, Muhammad, a história deles com a verdade, porque são jovens que creram em Deus e nós adicionamos a eles orientação. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. A segunda pergunta é sobre o rei, aquele que percorreu o Oriente e o Ocidente. Aí Deus Altíssimo seja, disse na mesma surata, a surata da caverna, Surat Al-Kahf, وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا. E em outra surata, Surat Al-Isra, a sura da viagem noturna, Al-Isra, Deus Altíssimo seja revelou o verso sobre o espírito, a alma. Disse, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. E se te perguntam sobre a alma,
Dize, a alma é do assunto de Allah e vocês não têm do conhecimento senão pouco. Aquilo que temos de conhecimento sobre tudo o que existe nesse mundo, seja depois de uma pesquisa científica concluída, conforme a inteligência que Deus deu ao ser humano, ou seja, conforme a revelação que Deus deu através dos profetas, qualquer conhecimento que o ser humano possa ter e alcançar, isto é pouquíssimo em relação a tudo aquilo que existe. Então Deus diz ao profeta, que a paz de Deus esteja com ele, olha, diga para eles que o assunto da alma, do espírito, é um assunto de Deus. É um dos mistérios de Deus e vocês não têm do conhecimento senão muito pouco. Então, não adentrem, não gastem o vosso tempo muito com isso. Então, essas 3 respostas a 3 interrogações, 3 desafios. Então voltaram e viram que Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinha a revelação de Deus, tinha o apoio de Deus, Altíssimo seja, e assim foram sendo revelados os versículos do Alcorão Sagrado. Sempre que Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinha uma pergunta, uma interrogação, um desafio, era revelado um verso do Alcorão que o apoiava e o ensinava aos seus companheiros e a todos aqueles que tinham acesso ao Alcorão Sagrado. E assim eram revelados os versos do Alcorão Sagrado ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orientando o profeta alaihi salatu wassalam e firmando os crentes, os muçulmanos que estavam com ele, estavam sofrendo junto com ele a perseguição de Quraysh, firmando esses crentes para que eles fossem o alicerce firme para que esta mensagem chegasse até os dias de hoje, para que esta mensagem chegasse até todas as pessoas, para que esta mensagem chegasse a todas as pessoas em todo o mundo. Então foram sendo revelados os versículos do Alcorão Sagrado. Vamos citar alguns exemplos. Por exemplo, Deus Altíssimo seja, disse, Alayha tis'ata ashar, fala sobre o inferno e sobre o castigo que está reservado àqueles que perseguiram e desmentiram Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, na época quando um de seus maiores opositores ouviu isso, ouviu que no Alcorão Muhammad está lendo Alayha tis'ata ashar. No inferno existem 19 guardiões, 19 anjos que sustentam o inferno com a ordem de Deus Altíssimo seja. Então Abu Jahl, um de seus maiores opositores, zombou do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Chegou frente aos seus amigos e disse para eles: se vocês segurarem 10 deles, eu seguro os outros 9. Olha, 10 para vocês e 9 para mim. Aí Deus Altíssimo seja revelou, no mesmo momento, versos ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, completando o primeiro versículo. وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا. E não fizemos os guardiões do inferno senão anjos. Está pensando que o assunto é 10 mais 9 igual a 19? Estes são anjos, ordenados por Deus Altíssimo seja, incumbidos desta missão, que é carregar o inferno, que está reservado a homens como Abu Jahl. Então, os versos foram revelados, são anjos, e também este número, não é importante o número, 19 ou 20. Aí Deus Altíssimo seja disse: وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا. Nós fizemos do número deles, da quantidade deles, uma tentação para aqueles que são incrédulos. É uma provação para eles. Está zombando do número? É o número que Deus designar e determinar. Outro exemplo de revelação do Alcorão Sagrado.
quando o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, recitava os versos do Alcorão Sagrado, como forma de zombaria, um homem chamado An-Nadr ibn al-Harith ordenava uma escrava dele cantar. Ele tinha uma mulher que cantava. Aí ele ordenava que essa mulher cantasse para competir com o Alcorão, zombando daquilo que ele ouvia de Muhammad e dos muçulmanos. Aí Deus revelou no Alcorão Sagrado: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ النَّاسَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ النَّاسَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. E há entre as pessoas aqueles que compram a distração das palavras, ou seja, esta cantoria, as músicas que eles formam, para desviar as pessoas do caminho de Deus. Ele está a zombar e a pensar que irá desviar as pessoas com este canto, com esta música. Então, o que nós queremos colocar aqui, o verso era revelado ao profeta sallallahu alaihi wasallam imediatamente, defendendo-o, apoiando-o, trazendo respostas aos desafios que eram lançados contra ele. Um outro exemplo: vieram até o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, disseram para ele: você é um homem comum, você não pode ser profeta. Como você é profeta e você se alimenta assim como nós nos alimentamos? Você precisa comer e beber. Você não é profeta. Se você fosse mensageiro de Deus e diferente de nós, você não precisaria se alimentar, você não precisaria comer e beber. Você é um humano comum. Você também anda conosco, junto com a gente nas ruas, nos centros comerciais. Como é que você anda com a gente? Você então não é profeta. Aí Deus Altíssimo seja revelou: وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ. E disseram: o que passa com este que diz que é mensageiro? Ele se alimenta como nós. يَأْكُلُ الطَّعَامَ. Ele se alimenta de comida. وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ. E anda nos centros comerciais. Então, como ele é mensageiro? لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. Se houvesse descido junto com ele um anjo, para ser junto com ele um admoestador, para orientar as pessoas junto com ele. E assim foram citando as exigências. E Deus Altíssimo seja revelou tudo isso. E às vezes podem ser palavras que não eram pronunciadas por eles. Pode ser parte daquilo que eles pensavam e daquilo que eles falavam entre eles secretamente. E Deus Altíssimo seja revelava isso a todas as pessoas. أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. Esses versos em Surat Al-Furqan, sura número 25. Então, esses são exemplos da revelação do Alcorão Sagrado que ocorreram ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam durante a época em que ele vivia em Meca e durante a época em que a revelação ainda falava sobre o monoteísmo, sobre a profecia de Muhammad, estabelecia a verdade da profecia e da mensagem revelada a Muhammad, aquele que foi enviado como misericórdia para toda a humanidade. Ainda sobre a revelação do Alcorão Sagrado ao mensageiro de Allah, ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ocorria com o profeta e seus companheiros, radiyallahu ta'ala anhum, algum episódio, e era revelado o Alcorão falando sobre aquilo e orientando o profeta e os muçulmanos sobre o que fazerem naquele assunto. Um exemplo é o que ocorreu quando a mulher de Abu Lahab,
chamada Jamil bint Harb. Esta mulher veio até o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, para molestá-lo. E era conhecida como uma grande perseguidora do profeta, que a paz de Deus esteja com ele, assim como o marido dela, Abu Lahab. Abu Lahab foi aquele que dispersou as pessoas para que elas não ouvissem o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, quando ele reuniu as pessoas pela primeira vez para publicar a mensagem. Aí foram revelados os versos: Tabbat yada abi lahab wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Então, quando a mulher dele, Jamil, ouviu que Muhammad está a desafiar o meu marido, ela foi até o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, quando ele estava reunido com seus companheiros. Ela perguntou: onde está Muhammad? Eu vim aqui para agredi-lo, onde ele está? E Muhammad estava na frente dela. Mas era um dos milagres que Allah subhanahu wa ta'ala concedeu a Muhammad. Ela observou, viu, enxergou todos aqueles que estavam sentados ali, menos Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele. Onde está Muhammad? Os companheiros dele não disseram a ela: ele está aí na tua frente. Mas ela não o enxergava, enquanto enxergava a tudo e todos além dele. E aí foram revelados os versos que complementam essa sura, que é a sura de Al-Masad. وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ. E a mulher dele, a mulher de Abu Lahab, aquela que é a carregadora de lenha, porque ela distribuía lenha, colocava lenha com espinhos no caminho do profeta, que a paz de Deus esteja com ele, na frente de sua casa. فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ. Em seu pescoço haverá uma corda que a castigará no inferno. É uma revelação. E estas suratas pequenas, como Surat al-Masad, que são parte do 30º capítulo do Alcorão, todas elas foram reveladas nesta época, na época em que o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, vivia em Meca. Um outro exemplo, quando Deus Altíssimo seja, disse: أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى. Não vistes aquele que proíbe um servo quando reza? Alusão a Abu Jahl, que proibia o profeta de rezar em público e que o molestava e o prejudicava. Enfim, são muitos os versos que são exemplos que revelam alguns dos episódios ocorridos na história de Muhammad sallallahu alaihi wasallam durante a sua vida, como parte de sua biografia. Vamos selar com a revelação de versículos do Alcorão, vamos selar com a menção de versículos do Alcorão sagrado que falam sobre uma pessoa boa, uma pessoa iluminada, uma pessoa que promoveu o bem, e sobre ele foram revelados por Deus versículos do Alcorão sagrado. Esta pessoa é Abu Bakr. Nós falamos que havia muita agressão e perseguição. Abu Bakr também foi agredido e perseguido, e citamos esse episódio. E Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu ta'ala anhu, e esse nome irá se repetir muito quando falarmos sobre a vida de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakr gastava de sua riqueza para libertar os escravos que eram agredidos, eram molestados por causa da religião. Então, Abu Bakr libertava escravos que eram agredidos pelos seus senhores, pelos seus donos na época, porque eram muçulmanos. Ele libertou uma mulher, uma senhora chamada Zinnira. Ele libertou uma mulher chamada An-Nahdiyah e libertou a filha dela também. Libertou Bilal, o famoso Bilal ibn Rabah.
comprou este homem, comprou o companheiro do profeta, que a paz de Deus esteja com ele, Bilal, de Umayyah ibn Khalaf. Umayyah ibn Khalaf pediu um preço muito alto para vendê-lo para Abu Bakr. Sabem o que Abu Bakr disse? Ele disse: eu juro que se ele exigisse de mim como preço o peso dele em ouro, eu iria pagar. Esta era a crença, a fé que Abu Bakr carregava em seu coração, a bondade que ele tinha, o amor ao próximo, o amor que ele tinha pelas pessoas boas, libertava estas pessoas oprimidas, que eram açoitadas, discriminadas, agredidas, mortas, só porque seguiam a Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele. O pai de Abu Bakr ainda não era muçulmano, chamava Abu Quhafa. Ele dizia para Abu Bakr: meu filho, por que não gasta o teu dinheiro libertando alguns escravos fortes para te defender? Paga para homens fortes, para eles serem seus seguranças, guarda-costas, para você assim ser enobrecido, reconhecido na tua tribo. Aí Abu Bakr disse: não é para isso que eu pago por esses homens, não é para isso que eu liberto esses escravos, meu pai. Eu liberto esses escravos pela causa de Deus. Aí os versículos do Alcorão foram revelados sobre Abu Bakr. Allah subhanahu wa ta'ala disse: وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. Então, versos do Alcorão sobre uma pessoa boa. Falamos muito sobre o castigo daqueles que perseguiram a Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele. Sobre Abu Bakr, Allah subhanahu wa ta'ala disse: e será afastado do fogo do inferno aquele que é o mais piedoso, aquele que dá da sua riqueza para se dignificar, para se purificar. الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى. E ele não espera a recompensa de ninguém. إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. Só espera a recompensa de Deus, faz pela causa de Deus. E é isso que ele disse para o seu pai quando ele falou: invista o teu dinheiro pela nobreza nesse mundo, traga homens fortes, liberte homens fortes para estarem com você, está libertando oprimidos. Aí ele disse: eu faço pela causa de Deus. Aí Deus revelou: وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. E ele estará satisfeito, ou seja, Deus irá satisfazê-lo com a recompensa que está guardada para ele no dia do juízo final, no paraíso. Esses são exemplos da revelação do Alcorão Sagrado e exemplos da biografia, da vida, da história do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o profeta da misericórdia, sobre quem Deus Altíssimo seja disse no Alcorão Sagrado: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. E não te enviamos senão como misericórdia para toda a humanidade. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.